Você já se perguntou por que aquela pessoa que diz te amar parece te ignorar? Por que você sente essa contradição entre suas palavras de amor e suas ações distantes? Você não está sozinho. Hoje vamos mergulhar em um dos fenômenos mais dolorosos e confusos dos relacionamentos humanos, e faremos isso guiados por um dos pensadores mais profundos da psicologia moderna, Carl Jung. Antes de continuarmos, se este é seu primeiro vídeo no canal, convido você a se inscrever e ativar o sininho. Toda semana exploramos juntos os territórios mais fascinantes da mente humana, e garanto que o que você está prestes a descobrir hoje mudará para sempre a forma como você entende seus relacionamentos. Imagine isto: você está com alguém que diz te amar. Suas palavras parecem sinceras, você pode até sentir o calor em seu olhar quando diz isso. Mas depois vem a distância, as mensagens sem resposta, a frieza repentina. Essa sensação de estar sendo ignorado, embora supostamente seja amado, é uma das experiências mais confusas e dolorosas que podemos viver. E segundo Jung, isso tem raízes muito mais profundas do que você imagina. Carl Jung, que trabalhou junto com Freud antes de desenvolver sua própria teoria da psicologia analítica, descobriu algo fascinante sobre a mente humana. Não existe apenas o consciente, essa parte de nós que conhecemos e com a qual nos identificamos, mas também o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E é precisamente nessas profundezas que se esconde a resposta para este enigma relacional. Quando alguém te ignora, apesar de te amar, o que você está testemunhando é um conflito interno, uma batalha entre diferentes partes de sua psique. Jung chamava isso de a sombra. Aquelas partes de nós mesmos que reprimimos, que escondemos até mesmo de nossa própria consciência, porque são muito ameaçadoras, muito incongruentes com a imagem que queremos projetar. Pense desta maneira: todos usamos máscaras. Jung as chamou de personas, do latim que significa máscara. São as diferentes faces que mostramos ao mundo, dependendo do contexto. Temos uma persona para o trabalho, outra para a família, outra para os amigos. Mas por trás de todas essas máscaras existe nosso verdadeiro eu e também nossa sombra. Quando alguém te ignora apesar de te amar, provavelmente está experimentando um conflito entre sua persona, a máscara amorosa que quer te mostrar, e algum aspecto de sua sombra. Talvez um medo profundo de compromisso, talvez uma insegurança devastadora que os faz acreditar que não merecem seu amor, ou talvez um padrão de apego inseguro formado na primeira infância. Jung descobriu que muitas vezes nossos comportamentos mais irracionais são impulsionados por arquétipos, padrões universais que existem no inconsciente coletivo. Um desses arquétipos é o amante ferido, aquele que experimentou a dor do amor e agora cria barreiras para se proteger, mesmo quando deseja profundamente se conectar. Mas aqui está o fascinante. Segundo Jung, esse comportamento de te ignorar enquanto te ama também poderia estar relacionado ao conceito de projeção. Jung acreditava que frequentemente projetamos nos outros aquelas partes de nós mesmos que não podemos ou não queremos reconhecer. Você já notou que as pessoas que mais nos irritam costumam refletir aspectos de nós mesmos que não gostamos? Quando alguém te ignora apesar de te amar, poderia estar projetando em você seus próprios medos de abandono. Paradoxalmente, te abandona antes que você possa abandoná-lo. Ou poderia estar projetando sua própria incapacidade de amar plenamente, criando distância para evitar enfrentar suas próprias limitações emocionais. Jung também falaria do complexo, esse agrupamento de pensamentos, sentimentos e lembranças carregados emocionalmente que pode dominar a personalidade. Um complexo de inferioridade, por exemplo, poderia fazer com que alguém que te ama profundamente se sinta indigno do seu amor, levando-o a criar distância como forma de autoproteção. Esse comportamento contraditório também tem a ver com o que Jung chamou de individuação.
O processo de integrar as diferentes partes de nossa psique para nos tornarmos seres completos. Muitas pessoas estão presas em estágios incompletos desse processo. Querem amar e ser amadas, mas não integraram suas sombras, seus medos, suas feridas passadas. O resultado é um amor fragmentado, um amor que não pode se expressar plenamente porque está em guerra consigo mesmo. Pare um momento e pense em sua própria experiência. Você reconhece esse padrão em alguém que conhece? Ou talvez o reconheça em si mesmo? É importante entender que esse comportamento não é uma estratégia consciente para te machucar. É um mecanismo de defesa profundamente enraizado no inconsciente. Agora, e quanto a você? Jung nos ensinou que os relacionamentos atuam como espelhos. Se você se encontra repetidamente em situações onde ama pessoas que te ignoram, é possível que esteja enfrentando seu próprio processo de individuação. Talvez existam partes de você que ainda não integrou, aspectos da sua sombra que está projetando nesses relacionamentos complicados. Isso nos leva a uma das ideias mais revolucionárias de Jung: anima e ânimos. Jung acreditava que todos temos aspectos do sexo oposto em nosso inconsciente. Os homens têm uma ânima, o aspecto feminino interno, e as mulheres têm um animus, o aspecto masculino interno. Quando não reconhecemos ou não integramos esses aspectos, tendemos a projetá-los em nossos relacionamentos românticos. Se você tem uma anima ou ânimos não desenvolvido, poderia se sentir irresistivelmente atraído por pessoas que refletem essas partes não reconhecidas de si mesmo. E se essas pessoas também têm aspectos não integrados, o resultado pode ser uma dança de aproximação e afastamento, de amor expressado e depois negado. Jung também nos fala do encontro com a sombra, esse momento crucial em nosso desenvolvimento quando finalmente confrontamos as partes reprimidas de nós mesmos. Para muitas pessoas, um relacionamento íntimo atua como catalisador para esse encontro. O amor profundo tem o poder de desenterrar nossos medos mais enraizados, nossas inseguranças mais profundas. E se não estamos preparados para esse encontro com a sombra, a reação instintiva é recuar, criar distância, ignorar quem amamos, porque o próprio amor se tornou muito ameaçador para nosso frágil senso de eu. Pense nas vezes em que você sentiu medo ao experimentar um amor intenso. Não é paradoxal? Desejamos conexão profunda, mas quando a obtemos, às vezes nos assustamos tanto que nos afastamos. Jung entenderia isso como o medo de ser consumido, de perder os limites do eu na fusão com o outro. Essa dinâmica de ignorar quem amamos também tem relação com o que Jung chamou de a persona, essa máscara social que usamos. Muitas pessoas desenvolveram uma persona que não sabe como lidar com a intimidade emocional. Aprenderam a funcionar no mundo mostrando força, independência, autossuficiência. Quando o amor ameaça desmantelar essa máscara, a resposta inconsciente é recuar, criar distância para manter intacta a imagem que tem de si mesmas. É fascinante notar que Jung descreveu o amor como um processo de reconhecimento. Quando amamos alguém, reconhecemos algo neles que ressoa conosco em um nível profundo. Mas esse reconhecimento pode ser assustador se o que vemos refletido são aspectos de nós mesmos que temos evitado. O amor nos torna vulneráveis não apenas ao outro, mas às nossas próprias verdades internas. Agora, se você está em um relacionamento onde é ignorado, apesar de ser amado, está diante de uma encruzilhada. A compreensão junguiana desse fenômeno pode ajudá-lo a tomar decisões mais conscientes. Você pode escolher ver esse comportamento contraditório como um convite para seu próprio crescimento, uma oportunidade para examinar seus padrões relacionais e as projeções que poderia estar fazendo. Você também pode escolher estabelecer limites saudáveis. Jung acreditava na importância de desenvolver um eu forte e centrado. Entender por que alguém te ignora, apesar de te amar, não significa que deva aceitar esse comportamento se te causa dor.
De fato, parte do seu próprio processo de individuação pode implicar aprender a se valorizar o suficiente para exigir um amor que se expresse de maneira coerente. Jung falaria aqui da necessidade de integração. Se você ama alguém que te ignora, pode comunicar a essa pessoa que entende que ela poderia estar lidando com conflitos internos, mas que você também precisa de consistência e presença no relacionamento. Essa comunicação consciente cria um espaço para que ambos cresçam. É importante lembrar também o conceito junguiano de sincronicidade, esses eventos aparentemente casuais que têm um significado profundo. Às vezes, as pessoas chegam à nossa vida no momento exato em que precisamos aprender uma lição específica. Talvez esse relacionamento, onde te ignoram apesar de te amarem, esteja destinado a te ensinar algo crucial sobre você mesmo, sobre suas próprias necessidades e sobre sua capacidade de estabelecer limites saudáveis. Jung acreditava que todos os nossos relacionamentos significativos nos oferecem oportunidades para o crescimento psicológico. Mesmo aqueles que nos causam dor podem ser portais para um maior autoconhecimento. A chave está em abordá-los com consciência, em vez de ficar preso em padrões inconscientes. Se você está do outro lado, se é você quem ignora alguém que ama, este poderia ser um momento para a introspecção profunda. Jung nos convidaria a examinar que parte de nossa sombra está atuando aqui. Que medo subjacente está criando essa necessidade de distância? Que aspecto não integrado de nós mesmos estamos projetando no outro? O trabalho com os sonhos era fundamental na psicologia junguiana. Se você se encontra em qualquer uma dessas situações, prestar atenção aos seus sonhos poderia revelar aspectos do seu inconsciente que estão influenciando seu comportamento relacional. Jung acreditava que os sonhos nos oferecem imagens e narrativas que podem nos ajudar a integrar partes fragmentadas de nossa psique. Uma das contribuições mais valiosas de Jung foi sua compreensão de que o conflito interno não é algo que devamos eliminar, mas sim integrar. Essa tensão entre amar alguém e precisar de distância não é necessariamente patológica. Pode ser parte do processo natural de aprender a amar de maneira mais completa, mais consciente. Jung nos ensinou o conceito da sombra dourada, a ideia de que mesmo nossos aspectos reprimidos contêm elementos positivos, capacidades e dons que não reconhecemos. Se você está em um relacionamento onde o amor e a distância coexistem de maneira confusa, considere a possibilidade de que essa tensão contém sementes de crescimento para ambos. Para Jung, o objetivo final do desenvolvimento psicológico não era a perfeição, mas a integridade. Não se trata de eliminar completamente nossas contradições, mas de reconhecê-las, de torná-las conscientes para que não nos controlem das sombras. Amar e ignorar podem coexistir quando não estamos conscientes de nossos conflitos internos. Mas quando trazemos luz para essas zonas escuras, ganhamos a capacidade de escolher, de agir de maneira mais coerente com nossos valores mais profundos. Agora, como podemos aplicar essas ideias junguianas a situações concretas? Se você ama alguém que te ignora, pode tentar ver além do comportamento superficial. Pergunte-se: que medo poderia estar operando aqui? Que ferida antiga poderia estar sendo ativada pela intimidade? Essa perspectiva não justifica o comportamento doloroso, mas pode ajudá-lo a responder a partir de um lugar de maior compreensão. Você também pode examinar sua própria atração por esse tipo de dinâmica. Jung nos convidaria a considerar quais aspectos de nós mesmos estamos encontrando nesses relacionamentos complicados. Existe uma parte de você que também teme a intimidade plena? Existe uma crença inconsciente de que o amor deve ser lutado, conquistado, perseguido? Uma das ferramentas mais poderosas que Jung nos ofereceu foi a imaginação ativa, um diálogo consciente com as diferentes partes de nossa psique.
Se você se encontra preso em um relacionamento onde é ignorado, apesar de ser amado, poderia tentar este exercício. Imagine que pode falar diretamente com essa parte de você que se sente atraída por essa dinâmica. O que ela diria? Do que realmente precisa? Jung nos ensinou que o processo de individuação, de se tornar um ser humano completo e integrado, implica reconciliar opostos: o amor e o medo, a conexão e a autonomia, a vulnerabilidade e a força. Quando entendemos isso, podemos começar a ver nossos relacionamentos não como lugares onde devemos encontrar perfeição, mas como espaços sagrados onde esses opostos podem dialogar e eventualmente se integrar. Essa perspectiva junguiana nos oferece um caminho para relacionamentos mais autênticos. Não se trata de encontrar alguém que nunca te ignore, que nunca sinta medo, que nunca precise de distância. Trata-se de criar relacionamentos onde essas tensões naturais possam ser reconhecidas, discutidas, integradas em um todo mais coerente. O amor, segundo Jung, não é a ausência de contradições. É a capacidade de sustentar essas contradições com consciência, de navegar pela complexidade de ser humano sem nos fragmentarmos, sem recorrer a comportamentos inconscientes que machucam aqueles que amamos. Quando alguém te ignora, apesar de te amar, você está testemunhando essa luta humana em sua forma mais crua. É doloroso, sim. É confuso, sem dúvida. Mas também é profundamente humano. E nessa humanidade compartilhada, nesse reconhecimento de nossa vulnerabilidade comum, podemos encontrar compaixão, tanto pelo outro quanto por nós mesmos. Jung acreditava que nossas feridas mais profundas contêm também nossos maiores dons. Essa capacidade de amar mesmo quando tem medo, de se manter aberto mesmo quando foi machucado, isso é o verdadeiro ouro alquímico de que falava Jung. A transformação de nossas partes mais escuras em nossas contribuições mais luminosas. Se você está experimentando essa dinâmica de ser ignorado, apesar de ser amado, lembre-se de que não está sozinho. Esse padrão relacional é tão antigo quanto a própria humanidade. Foi explorado em mitos, em contos de fadas, em grandes obras literárias. Jung o veria como parte da jornada arquetípica do herói, esse caminho de provas e tribulações que eventualmente nos leva a uma maior integridade, a um amor mais consciente. E agora, quero ouvir você. Você já se encontrou nessa situação? Já amou alguém que parecia te ignorar? Ou talvez tenha sido você quem criou distância, apesar de amar profundamente? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Lembre-se que, como dizia Jung, a consciência não vem de estar informado, mas da experiência pessoal dos arquétipos do inconsciente. Cada relacionamento, mesmo aqueles que nos confundem e nos machucam, podem ser portais para um maior autoconhecimento. Se este vídeo ressoou com você, compartilhe-o com alguém que você acredita que poderia se beneficiar desta perspectiva. Às vezes, entender os mecanismos psicológicos por trás de comportamentos confusos pode ser o primeiro passo para a cura e o crescimento. E se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para fazê-lo. Toda semana exploramos juntos os territórios mais fascinantes da mente humana, sempre com o objetivo de ajudá-lo a viver uma vida mais consciente, mais plena. O caminho para relacionamentos mais saudáveis começa com a compreensão, não apenas do outro, mas também de nós mesmos. Como disse Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Juntos, podemos despertar para um amor mais consciente, mais integrado, mais autêntico. Um amor que não precisa ignorar porque fez as pazes com seus próprios medos. Um amor que pode estar presente mesmo nos momentos difíceis, porque integrou tanto a luz quanto a sombra. Até o próximo vídeo, lembre-se de que o verdadeiro amor não é perfeito, é real. E nessa realidade, com todas as suas contradições e complexidades, é onde encontramos nossa humanidade compartilhada,
nossa capacidade de crescer juntos em direção a uma maior integridade psicológica. Obrigado por me acompanhar nesta exploração de uma das dinâmicas relacionais mais dolorosas e confusas que podemos experimentar. E lembre-se, na próxima vez que alguém que diz te amar pareça te ignorar, olhe além do comportamento. Nessas contradições, você poderia encontrar não apenas suas feridas mais profundas, mas também oportunidades para seu próprio crescimento psicológico. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. E se você tem alguma sugestão sobre temas que gostaria que explorássemos a partir da perspectiva da psicologia junguiana, deixe nos comentários. Este canal é um espaço para crescermos juntos, para iluminar essas zonas escuras de nossa psique que tanto influenciam nossos relacionamentos. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os mistérios da mente humana e descobrindo juntos como viver uma vida mais consciente, mais autêntica e mais plena.